Bom, vamos começar mais um programa falando de criptomoedas. Falando desse mercado que cresce a cada dia, que evolui e de um momento para o outro a gente saiu de 40 mil dólares por uma cripto, já estamos chegando na casa 70. 70, né? E quem está comigo exatamente para fazer o programa é o Matheus Medeiros, que é o CEO da Full Tokens, que pode te ajudar em absolutamente tudo, te dando todas as informações, te colocando de uma maneira muito correta dentro do mercado, porque esse mercado é um mercado que precisa ser muito bem estudado, muito bem Sim. sinalizado e, acima de tudo, que você possa ter todas as informações, como é o trabalho que vocês fazem na Full Tokens. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez, Matheus Medeiros. Exatamente, Oliveira. Muito obrigado a você, ao pessoal da Rádio 09, muito obrigado a você, ouvinte, que nos está escutando neste exato momento. E é exatamente como você falou, este é um mercado que rapidamente evoluiu de uma maneira absoluta, né? A gente saiu aí do meados de 40 mil dólares e quando a gente começou nossas conversas em 6 meses atrás, hoje a gente está batendo um all-time high, que é onde o Bitcoin, né, que é a principal criptomoeda hoje, se encontra neste exato momento. Então é o E você ativo de maior alertava para valorização. isso, Sim. que existiria uma projeção muito grande e que este mercado chegaria rapidamente no quase dobro da moeda. E a Sim, expectativa é de crescer ainda mais aumentar. ainda, porque nós só estamos no começo do mês, do Isso, ano, aliás. isso, exatamente. Isso é um movimento que a gente chama de bull run, né? Bull do touro, porque como ele dá chifrada de baixo para cima, então o mercado ele vai de baixo para cima, né? Enfim, então a gente fala que está começando nessa corrida do touro. E começa-se novamente, né? Pela coisa que eu estava avisando desde o ano passado, que é o halving, o cortada, né, pela metade, ou seja, a oferta diminui abruptamente pelos mineradores do Bitcoin e também pela aprovação dos ETFs, né? Então, só para você trazer um dado aqui para você, Oliveira, o Bitcoin hoje já faz parte, né, das 10 maiores empresas ou, enfim, ativos que são mais valorizados no mundo. Se eu não estou enganado, ele ocupa a oitava posição nesse exato momento que a gente está Em gravando, quanto né? tempo isso? De vida? A gente está falando em cerca de 10, vai, uns 12, 14 anos. Entre Como se fosse 14 e 12 anos. uma empresa em 10 anos, como se fosse, não, é É também uma uma empresa, empresa né? de Mas 10 anos, em sim. 10 anos essa projeção. E o que Exatamente. você espera ao longo ainda de 2024? Já que estamos no começo de Sim, 2024, dá para a gente fazer uma projeção. claro. Cresce mais ainda? Com certeza, com certeza. Vai acontecer alguns. Bom, né? Estou falando, obviamente, de como a história não se repete. Provavelmente agora que a gente atingiu o topo histórico, né? Ou seja, foi a maior valorização que já existiu na história do próprio Bitcoin. Provavelmente vai aí chegar numa zona de resistência bem grande, onde diversos atores vão realizar os seus ganhos, né? Porque, de novo, não é só uma questão de você conseguir valorizar o seu ativo. Eu falo sempre para as pessoas, eu falo, pô, a gente conseguiu ganhar dinheiro? Legal, transforma isso em dinheiro de verdade, né? Não deixa simplesmente numa cripto, enfim, que você, se você quiser de fato utilizá-la, não vai usufruir daquele bem. Então eu acredito que ela vai aí ainda assim premiar nas voltas de 70, 75 mil dólares, dar uma queda ali por volta de uns 40, se não estou enganado, a última vez que eu fiz análise é uns 40 mil dólares, que é o seu topo de maior resistência devido ao volume histórico, e aí sim ele pode partir até os 100 mil dólares. Historicamente é isso que acontece. Nos períodos que acontece esse halving, né, que é essa coisa de você cortar pela metade a recompensa dos próprios mineradores, ele acontece isso. Ele vem, bate o topo histórico, dá uma corrigida e depois sim ele vai para a valorização histórica, né? Eu tenho até uma pergunta para te fazer sobre as guerras, o que está acontecendo no mundo, se Sim. melhora, piora, como é que fica essa situação. Agora, eu queria explicar também uma coisa, né? A Full Tokens é uma para a gente fazer uma correlação, ela é uma corretora, ela não é um banco. Então, o que ela te Isso, mostra é exatamente o melhor caminho isso. a seguir dentro dessa navegação da moeda. Isso, É isso. isso, né? Exatamente. A Full Tokens ela vem com uma diferença muito grande no mercado, que eu acho que é uma deficiência que existe por ser um mercado ainda imaturo, vamos colocar dessa forma, né? Assim como existem os bancos, as próprias corretoras, existe todo um instrumental financeiro que é muito diferente do que acontece hoje nas criptos. Então, por exemplo, né? Eu lembro que eu falei muito no ano passado aqui de debêntures, enfim, de empresas emitindo dívidas. Então isso é uma coisa que já está estabelecida no mercado. E está mudando isso hoje e indo para o mercado de tokenização das criptomoedas. E isso em relação às Exa criptomoedas está existindo não uma convergência, pelo contrário, uma divergência, É meio que uma outra forma. Isso, é uma outra. Exatamente, perfeitamente colocado. É uma outra forma. Por quê? Porque você sai dos grandes atores, dos grandes bancos, enfim, ou bancos de investimento, que são específicos para estruturar esse tipo de dívida. No mercado de tokenização, além de ser mais barato, é mais fluido, enfim, existe. Posso listar aqui inúmeros benefícios. Então, isso é uma forma. A outra forma é até o mercado de investimento mesmo.
Então, hoje em dia, você tem o seu gerente de bancos, assessores de investimentos, enfim, planejadores financeiros, diversos outros atores que ajudam você a escolher seus melhores ativos. Hoje, no mercado de cripto, inclusive a Full Tokens está criando isso. Hoje nós temos equipes, né, times especializados em conseguir fazer análises tanto técnicas quanto fundamentalistas para você criar a sua melhor carteira. Por que eu falo isso? Porque hoje, se você vai em qualquer outra corretora, você está em pequenos clusters, em pequenos grupos. Você basicamente está sozinho com você mesmo e estudando. E, enfim, eu entendo que nem todo mundo tem esse tempo. Só que muitas pessoas querem usufruir deste bem, querem entender como é que funciona este melhor caminho. Então, por isso que a Full Tokens ela vem com esses grandes pilares. É o pilar da transparência, é o pilar da educação e é o pilar também aqui da autonomia. Né? Porque, de novo, a gente está falando aqui de especificidades, né, da própria criptomoeda, de educação, de ajudar as pessoas e também da segurança. Então, de novo. E a gente está falando desse peso da moeda, né? E aí me vem à cabeça o seguinte: nós temos duas guerras em curso hoje, Sim. né? Hamas e Israel, e o problema da Rússia, que também continua refletindo muito no mundo, né? Sim. E os Estados Unidos, de vez de fazer como fizeram no Vietnã, como fizeram na Guerra do Golfo, que mandaram o seu exército, Sim. né? E que, na verdade, as duas guerras foram perdidas, é que o americano não sabe acusar o golpe, né? Então ele vai sempre mostrar em Hollywood que ele ganhou a guerra, Sim, essa sim. coisa toda. O que fez o americano? O americano dessa vez investiu na guerra. Para falar o português bem claro, gostem ou não, essa é a verdade. O que ele fez? Ele pegou um país que está brigando com a Rússia e falou o seguinte: você manda os seus soldados, eu só mando o dinheiro, porque a gente sabe que existe uma grande tragédia quando você manda, especialmente quem vai aos Estados Unidos, vê lá os heróis das guerras, né? Sim, sim. Mas você vê pessoas que perderam membros, famílias que perderam seus provedores, pais que Exato, perderam exato. os filhos, enfim, todo o drama que existe numa guerra. E isso causa um efeito, muitas vezes, contra a política do Com país. certeza, com certeza. Agora, quando você só manda o dinheiro do contribuinte, é ruim, porque você não deveria abastecer nenhuma guerra, mas é dessa maneira. E você está simplesmente fragmentando o exército inimigo, que seria o exército da Rússia, né? Comandado pelo Putin. Então, em tudo isso, qual foi o abalo? Porque parecia assim, pô, vai se perder o controle. E a criptomoeda não perdeu o Não. controle. Ela continuou seguindo um caminho lógico e dela, sem, por exemplo, o petróleo sobe, desce, vai, economia vem para cá, pode existir uma recessão nos Estados Unidos por conta de tudo isso, a briga no Congresso para obter o dinheiro para poder investir na guerra, porque é um investimento, literalmente. Se alguém quiser falar, eu não sou comentarista de guerra, não estou aqui, mas isso é um fato. Como cidadão, a gente percebe que isso acontece. Por que não aconteceu este efeito da criptomoeda diante da guerra? Ou qual o efeito que foi Perfeito. gerado por isso? Perfeito. Eu acho que tem alguns fatores que eu gosto bastante de elencar. O primeiro deles é que é o seguinte, quando a gente fala de uma moeda de um país, acho que se o pessoal voltar a alguns episódios anteriores, eu elucidei bem o que é ser uma moeda de algum país. Enquanto, por outro lado, o Bitcoin, as criptomoedas, enfim, elas são descentralizadas. O que isso significa? É o famoso não ter um banco central por trás falando mais ou menos. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, Não tem um governo. não tem um governo. Vamos ser bem claro que a palavra é essa. Porém, o fator que eu acho que é mais importante disso é a questão inflacionária. Todas enfim, os ativos no qual você comentou, seja bolsa, seja petróleo, seja qual for, sempre tem um grande inimigo em comum, que é a própria inflação. Então, se você voltar em períodos anteriores, né, por exemplo, eu gosto de falar muito da guerra, do choque do petróleo em 2019, eu chamo de choque do petróleo, mas a literatura não fala isso, ali do Iraque, pré-pandemia, ali você percebe que a criptomoeda sofreu um baque muito relevante. Por quê? Porque está tirando a liquidez mundial. Então tá todo mundo saindo, tá falando, cara, eu quero me dar meu dinheiro de volta, deixa eu colocar no meu bolso, que é mais seguro no meu bolso que qualquer outro Vou ativo. colocar no colchão de casa. Basicamente é isso. Então a criptomoeda ela é mais frágil neste momento. Porque, querendo ou não, as pessoas veem isso como uma medida de risco ainda. Pô, aquilo lá é um ativo de risco, não é um ativo de valor, né? Então, o famoso comentário do que é o seguinte, cara, o Brasil tem a moeda fraca, deixa eu comprar dólar. As pessoas não enxergam muito bem dessa forma. Você ainda enxerga a criptomoeda como o seguinte, vou ganhar um dinheiro, deixa eu colocar dinheiro na Magalu. Funciona dessa forma, né? Só que não necessariamente dessa forma. Eu acho que a guerra, né, enfim, da Rússia, Ucrânia, Hamas e Israel, elucidam muito bem isso, que é o seguinte, independente das guerras que estão acontecendo no mundo, o Bitcoin hoje, né, falando especificamente dele, ele tem uma reserva de valor. O que isso significa? Que você pode usufruir ele em outro lado do mundo, em qualquer outro lugar do mundo. Então, como um valor de troca,
funciona. O segundo ponto, o processo dele, do próprio Bitcoin, é deflacionário, não é inflacionário. Enquanto o Estado aqui, o Brasil, todo mundo acho que já ouviu na TV, né? Ah, a taxa Selic, a inflação subiu. Não é assim que funciona com o Bitcoin, é literalmente o oposto, porque você vai tirando a oferta da demanda. O que que isso faz? A valorização, entendeu? E aí, de novo, volta para esse acontecimento que está para vir agora, que é o halving, que é esse processo de deflação. Eu acho que elucida muito bem do porquê que as criptomoedas, neste momento, elas não sofreram tanto assim. E aí, aqui sendo bem claro e bem transparente, nenhum outro ativo no mundo também sofreu. Se você olha o índice da Nasdaq, do S&P e qualquer outro, também não sofreram com as guerras. As únicas coisas que estão sofrendo com a guerra são as próprias populações. É isso, e trágico. Bom, nós estamos encerrando mais um programa aqui, sempre contando com a colaboração, as informações e tudo que a gente pode ter do nosso Matheus Medeiros, que é o CEO da Full Tokens, e a gente promete voltar na semana que vem com mais informações para você.